em um vale tranquilo cercado por montanhas antigas. Existia um jardim que parecia ter sido pintado pela própria natureza. Todas as manhãs o sol surgia suavemente por trás das colinas, iluminando cada pétala e cada folha com uma luz dourada e acolhedora. Nesse jardim cresciam muitas flores. Havia margaridas delicadas que dançavam com o vento, girassóis altos que seguiam o sol com orgulho e violetas pequenas que preferiam viver escondidas entre as folhas. Cada flor tinha sua própria beleza, cada flor tinha sua própria história. Mas entre todas elas havia uma pequena rosa. Ela não era a maior do jardim. Não era a mais perfumada, nem a mais chamativa. Na verdade, muitas vezes as pessoas passavam pelo caminho do jardim e nem sequer percebiam que ela estava ali. Mas aquela pequena rosa carregava algo especial, algo que ainda não podia ser visto. Ela carregava dentro de si uma força silenciosa. A pequena rosa havia nascido em um canto do jardim, onde o solo era um pouco mais duro, enquanto outras flores cresciam em terras macias e protegidas. Ela precisou lutar desde o primeiro dia para afirmar suas raízes. A chuva nem sempre chegava na hora certa. O sol às vezes era forte demais, e o vento, em algumas tardes, soprava com tanta intensidade que parecia querer arrancar tudo do lugar. Mesmo assim, dia após dia, a rosa continuava crescendo. Suas raízes se aprofundavam na terra, seu caule se fortalecia, e suas pétalas, ainda pequenas, começavam a se abrir lentamente para o mundo. Ela não sabia ainda, mas cada desafio que enfrentava estava preparando algo muito maior. Certa manhã, o jardim acordou diferente. O vento, que normalmente era suave, começou a soprar mais forte. As nuvens começaram a cobrir o céu, escondendo o brilho do sol. O ar ficou pesado. Os pássaros voavam mais baixo e silenciosos. Algo estava prestes a acontecer. Os girassóis, sempre atentos ao céu, começaram a murmurar entre si. Uma tempestade está chegando, disse um deles, inclinando sua grande cabeça dourada. As margaridas começaram a se agitar. Dizem que será uma das maiores tempestades do ano. Algumas flores ficaram assustadas. Outras tentavam fingir que não tinham medo, mas no fundo todas sabiam que aquela tempestade poderia mudar o jardim. A pequena rosa ouviu tudo em silêncio. E pela primeira vez sentiu medo. Quando o entardecer chegou, o céu estava completamente escuro. O vento já não soprava. Agora ele rugia. As folhas das árvores balançavam violentamente. Os galhos se dobravam. O ar parecia vibrar com a força da natureza. Então o primeiro trovão ecoou pelo vale, um som profundo que fez todo o jardim estremecer. Logo depois veio a chuva. No começo, eram apenas algumas gotas, mas em poucos minutos, o céu parecia despejar rios inteiros sobre o jardim. A tempestade havia começado. O vento avançava com força. Ele empurrava as flores, dobrava os caules e arrancava pétalas que voavam pelo ar como pequenos pedaços de cor. Algumas flores começaram a se curvar, outras tentavam resistir, mas a força da tempestade parecia maior que tudo. A pequena rosa foi atingida por uma rajada de vento tão forte que quase tocou o chão. Suas pétalas tremiam, seu caule parecia frágil diante daquela fúria. Por um momento, ela pensou que não conseguiria resistir. Por um momento, pensou que talvez fosse cair como tantas outras flores. Mas algo dentro dela sussurrou uma pequena voz. Uma voz que vinha de suas raízes. E essa voz dizia apenas uma coisa: continue. A tempestade parecia não ter fim. A chuva caía pesada e constante. O vento empurrava tudo o que encontrava pela frente. O frio atravessava cada folha do jardim. Muitas flores começaram a perder suas pétalas. Algumas foram arrancadas completamente da terra. Outras simplesmente não conseguiram suportar o peso da chuva. A pequena rosa também estava exausta. Seu caule estava curvado. Suas pétalas estavam encharcadas. Mas suas raízes estavam profundamente presas à terra. E naquele momento ela entendeu algo importante. A força não estava em permanecer perfeitamente ereta. A força estava em continuar ali, mesmo quando tudo parecia querer derrubá-la. A noite passou lentamente. O jardim parecia um campo de batalha silencioso. O vento começou a perder força. A chuva diminuiu, e pouco a pouco, o céu começou a clarear novamente. Quando o sol finalmente apareceu no horizonte, seus primeiros raios tocaram suavemente o jardim molhado. Era um novo dia, mas o jardim já não era o mesmo. Algumas flores estavam caídas. Outras haviam perdido quase todas as suas pétalas. Muitas não haviam resistido à tempestade. Mas no meio daquele cenário havia algo que chamou a atenção de todos. A pequena rosa ainda estava lá. Seu caule estava curvado. Suas pétalas estavam molhadas. Mas ela continuava viva.
O sol começou a aquecer lentamente o jardim. As gotas de chuva brilhavam como pequenos cristais sobre as folhas. E então, algo extraordinário aconteceu. A pequena rosa começou a se endireitar. Devagar, muito devagar, como se estivesse reunindo cada pedaço de força que ainda restava dentro dela. Suas pétalas começaram a se abrir novamente, mais bonitas do que nunca, mais fortes do que antes. A tempestade não havia destruído a rosa. Ela havia revelado a verdadeira força que existia dentro dela. As outras flores olharam para ela com surpresa. Uma pequena margarida perguntou: "Como você conseguiu resistir a uma tempestade tão forte?" A rosa respondeu suavemente: "Eu não resisti porque sou mais forte que vocês. Eu resisti porque minhas raízes aprenderam a se aprofundar cada vez mais na terra." Ela fez uma pequena pausa e completou: "E porque eu nunca desisti de florescer." Naquele dia, o vento voltou a soprar suavemente pelo vale. O jardim lentamente começou a se recuperar. Novas flores nasceriam, novas cores voltariam a pintar o campo. Mas todos ali aprenderam algo que jamais esqueceriam. A verdadeira força não está em nunca enfrentar tempestades. A verdadeira força está em continuar florescendo depois delas. Assim como aquela rosa, muitas mulheres enfrentam tempestades invisíveis todos os dias. Tempestades de desafios, tempestades de dúvidas, tempestades de julgamentos, tempestades que ninguém vê, mas dentro de cada mulher existe algo poderoso, raízes profundas de coragem, raízes de amor, raízes de resistência. E mesmo quando o vento da vida sopra forte, a essência feminina tem uma capacidade única. Ela se levanta, ela se renova, ela floresce novamente. Por isso, sempre que olhar para uma rosa, lembre-se de algo importante. A tempestade pode dobrar uma flor, pode arrancar algumas pétalas, pode até deixar marcas, mas nunca pode destruir a força que existe dentro de quem nasceu para florescer. Porque algumas mulheres são como rosas. Elas enfrentam tempestades, elas atravessam noites difíceis, mas no final, sempre encontram uma maneira de voltar a florescer. E quando florescem novamente, o mundo inteiro percebe a beleza da força que vive dentro delas.